Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 17 de outubro de 1983. Morre o intelectual Raymond Aron. Raymond Aron, importante filósofo, sociólogo, cientista político e jornalista francês, cuja obra influenciaria gerações de analistas e políticos, morre em 17 de outubro de 1983, aos 78 anos, em Paris. Seu pensamento crítico voltou-se para o estudo do totalitarismo, do liberalismo e das relações internacionais. As posições políticas de Aron contra o marxismo e a favor do atlantismo colocaram-no contra muitas ideias pacifistas de outros filósofos. Uma citação de Aron que ajuda a definir seu modo de pensar é essa: se alguém é de direita ou de esquerda, ele será sempre hemiplégico. De fato, Aron sempre desejou ser tão correto quanto possível em suas análises das ideias que proviam a um só tempo da esquerda ou da direita. Livre de qualquer doutrina, Aron, como pesquisador, adotaria conceitos de Max Weber, desenvolvendo novos conceitos ligados às religiões seculares. Sua intenção era ressaltar a natureza dogmática das ideologias socialista, comunista e nazista. Aron tornou-se colunista de grandes jornais da França e também professor de prestigiosas instituições como o Collège de France e a Sorbonne. Antes, tinha sido aluno da École Normale Supérieure, a mais requisitada para estudos de humanidades, no período em que foi colega e amigo de Jean-Paul Sartre. Durante uma estada em Colônia, na Alemanha, entre 1930 e 1931, Aron estudou a sociologia de Max Weber. Depois de ter escrito uma tese em 1938 intitulada Introdução à Filosofia da História, passou a lecionar em Bordeaux. Devido à guerra, refugiou-se em Londres, onde se tornou diretor do jornal La France Libre, criado sob a liderança do general de Gaulle. De volta a Paris, após a libertação, retornou à cátedra e ao jornalismo. Em 1948, filiou-se ao partido direitista RPF, Reunião do Povo Francês em tradução livre, o que lhe proporcionou espaço para travar com Sartre uma discussão a respeito do regime soviético e da imagem da esquerda, teses que reuniu no livro O Ópio dos Intelectuais, de 1955, e que se tornou o seu mais famoso trabalho. Aron pretendia combinar dois campos, filosofia e sociologia. Enquanto na filosofia tratou de analisar a condição histórica do homem em seus trabalhos sociológicos, examinou os acontecimentos escritos à luz do entender tanto dos indivíduos quanto a partir da narrativa do modo a tudo entrelaçar e fazer sentido. Daí nasceu o livro de 1960, que em tradução livre podemos dizer que seria Dimensões da Consciência Histórica. Ao mesmo tempo, exploraria as relações entre as estruturas sociais e os regimes políticos nas sociedades industriais em sua obra Dix-Huit, Lenços sur la société industrielle. 18 lições sobre a sociedade industrial, em tradução livre. Ou mesmo o seu livro Democracia e Totalitarismo, de 1966.
Aron se compõe às chamadas concepções democráticas, como vistas pelos regimes do leste europeu, o que levou a refletir sobre a bipolaridade do mundo moderno entre Ocidente e Oriente, expostas em 1976 em Pensar a Guerra, Clausewitz. Seu sentido de liberalismo levou-o a se afastar de qualquer doutrina pré-estabelecida. Como resultado, foi considerado como estando fora de várias tendências sociológicas. No entanto, seria influenciado por figuras como Alex de Tocqueville, Karl Marx e, em especial, Weber, fontes que faria extensivo uso em sua obra Democracia e Totalitarismo. O pensamento político de Aron esteve enraizado no contexto histórico da Guerra Fria. O principal objetivo de suas publicações consistiu em tentar reunir intelectuais ditos neutros, aqueles que, embora não pertencessem ao Partido Comunista, nutriam certa simpatia pela ideologia marxista. Tornou-se também um reconhecido teórico das relações internacionais. Em sua visão, as relações internacionais devem ser específicas e distintas das políticas domésticas dos Estados. Defendia uma concepção integral através da análise sociológica dos objetivos pretendidos pelos Estados, tese que desenvolveu em seu livro Paz e Guerra entre as Nações, livro esse de 1962. Aron insiste na importância das considerações morais nas relações internacionais. Adicionalmente, não adere ao materialismo da escola realista do pensamento, ao realpolitik, ressaltando o papel crítico das normas e valores. Tendo trabalhado no jornal Le Figaro, o mais antigo diário da França, entre os anos de 1947 a 1977, deixaria esse posto para colaborar com a revista L'Express, onde viria a ser presidente de seu conselho editorial. Hoje na História. Texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.